Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje vamos continuar a série de vídeos sobre mecânica dos fluidos com foco em aerodinâmica, que nunca chega. Por quê? Porque eu caí na besteira de estudar todo o conteúdo do meu mestrado de novo e tá difícil avançar, hein? Tá bem difícil, mas a gente consegue. Daqui a um tempinho, daqui para 2200 a gente chega. Mas antes disso, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde eu me formei em 2024. Depois disso eu apliquei para um doutorado na Universidade de Brescia, que é onde eu estou agora. Carteirada dada, vamos começar. Ok, então, já quer cair no chão, quer cair no chão. Aí depois cai no chão, fica querendo chamar a garantia. Ok, hoje, olha aí, é só falar da garantia que ele volta, ou falar que vai cair no chão, né? Eu sou meio violento às vezes, tenho um pouco de problema com violência, né? Então, hoje a gente vai continuar a parte ali de separação, certo? A gente vai continuar a separação. E onde foi que eu parei? Deixa eu ver. Aqui, certo? Peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Não, fica paia. Pronto, deixa aqui. Certo? Ok. Não dá pra dar zoom não nessa porra. Certo, então a gente parou aqui e a gente vai continuar. Tô só gradiente de pressão e efeitos do regime de escoamento. Ok, se eu errei foi tentando acertar. Vim. Expediente para frente possível. É isso. Vamos continuar. Então, pessoal. Eita. Ih, tem zoom. Nem sabia. Pera aí. Puta que pariu. Pera aí. Vai pra trás, então. Pronto. Perfeito. Ok, então a gente hoje vai abordar características do gradiente de pressão favorável e adverso na camada limite, que a gente já viu nos outros vídeos, mas aqui vai ser só bullet points, certo? Basicamente um reviewzinho. Então, características. Ok. Características do gradiente de pressão. De pressão. Favorável. Adverso. Dá o que? Camada limite. Vamos só trazer isso aqui mais pro meio. Beleza. Ok, então aqui a gente vai dizer o que? Deixa eu só deixar tudo acertado.
certo? Então, fora da camada limite, onde a hipótese de escoamento estacionário certo? A hipótese de escoamento estacionário e invícido e velocidade V apex aproximadamente igual a zero, pode-se considerar que e aí a gente vai basicamente revisar, né? U du dx é igual a menos 1 sobre rho dp dx. Certo? Certo? dp dx. Então, o gradiente de pressão é favorável Eita. Peraí, pô. Ok. O gradiente de pressão é favorável quando nós temos dp dx menor do que zero, certo? E dp du dx maior do que zero, certo? É isso. Outros detalhes importantes, certo? Porque isso aqui é um dos. Vamos só botar a setinha aqui, ó. Setinha. Outra setinha aqui. Essa setinha era pra estar de outra cor. Setas são de outra cor.
certo? Beleza. A camada limite em geral é fina, é relativamente fina. A gente até já viu isso. Para 1 metro tem 1 milímetro, mais ou menos, né? Mas isso não é fixo, certo? Depende da aplicação. Relativamente fina. Ok. Aí a nossa camada limite ela também é o quê? A nossa camada limite ela tem uma característica interessante também. A instabilidade certo? A instabilidade que causa turbulência, ela é atrasada. A instabilidade que leva à turbulência é atrasada, certo? Ela vai acontecer mais na frente. Ou seja, é como se eu evitasse que o escoamento se tornasse, ali na camada limite, se tornasse turbulento. Então ela é atrasada. Certo? Consequentemente, a separação não ocorre com um gradiente de pressão favorável. A separação não ocorre. Certo? Gradiente de pressão. Agora vamos para outro caso. Gradiente de pressão favorável. Espera aí. Não, adverso. Agora é adverso. Gradiente de pressão. Caso eu tenha falado favorável, pelo menos nesse primeiro caso, estamos aqui. Vai ser difícil. Caso eu tenha falado favorável ou adverso, eu estou lidando com gradiente de pressão favorável. Pelo menos essas últimas definições. Agora vamos para as definições do gradiente de pressão adverso. Certo? O do mal. Aquele que não queremos. Certo? Gradiente de pressão adverso. Beleza. Beleza. O que seria isso? Eu vou ter o que nesse caso? Que dp dx, diferente do caso anterior, é maior do que zero. E du dx vai ser menor do que zero. A gente já viu isso nos vídeos anteriores, agora é só review. Beleza.
Beleza. E aí? Qual é a diferença? A camada limite, quando ela tá sob gradiente de pressão adverso, ela geralmente é mais grossa. Grosso. A camada limite é relativamente grossa. E é porque a gente tá falando de milímetros. Beleza. Ok. Então, no caso anterior, a instabilidade que pode vir a ocorrer, né, e leva à condição de turbulência, ela é desmotivada. Nesse caso, do gradiente de pressão adverso, não. Ela tende a ocorrer mais facilmente. Então, a instabilidade que resulta na turbulência certo? É motivada, certo? Beleza. Não esquece. Marvel vs Capcom. Aí o que é que acontece? O escoamento se torna propenso à separação. Escoamento propenso à separação. Então essa é a principal aqui, né? Que a gente tem aqui um overview do que são essas duas condições, certo? Beleza. Agora, portanto, uma vez conhecidas esses detalhes, pode-se investigar a adesão. Adesão em que sentido? Adesão do escoamento à superfície, certo? A gente vai investigar isso agora. Então vamos falar de adesão. Beleza.
Vamos falar disso. Então, deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma coisa pra dizer. Acho que já foi. Pelo menos essa parte. Já foi. Ah, que bonitinho. Coanda Effect. Beleza. Então, vamos falar de adesão. Adesão é basicamente quando o escoamento está seguindo a superfície. Beleza? Tem um difusor. O escoamento está passando pela superfície do difusor. O difusor está funcionando, basicamente. Não existe recirculação. Não existe wake. Certo? Pois é. Só que Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas, Senhor, porque tu sondas tanto, Senhor. O réu já não é primário, Senhor. Vambora. Só que, como a gente viu, tem condições em que a turbulência vai me levar ali a um escoamento que, ó, vai escapar. E aí, o que a gente faz? Não sei, mas a gente vai descobrir. Então, um escoamento. Peraí, deixa eu só ver aqui. Caralho, porra. Foi de propósito. Um escoamento que já separou pode sofrer dois possíveis efeitos. Pode sofrer dois possíveis efeitos. Ou a readesão, ou a formação do rastro, do fatídico wake. Porra, aí é foda. Pode sofrer dois possíveis efeitos. A formação do wake, certo? Ou a readesão, certo? Beleza. A grande questão é:
Se o escoamento separou, ele vira wake? Esse é a grande pergunta. Ou seja, o wake ou reattachment. Certo? É verdade que em alguma medida o escoamento volta a aderir à superfície. Certo? Em alguma medida ele consegue voltar a aderir. Certo? Nesses casos, o escoamento passa a seguir a superfície, certo? De forma que não vai existir recirculação, nem wake. De forma que não vai existir recirculação, nem wake. Certo? Beleza. Então tá. Vamos considerar um escoamento que sofreu separação. Vamos considerar um escoamento que não sofreu separação. Certo? Beleza. Então, houve separação. Após uma certa distância, certo? Após uma certa distância, o fluxo volta a tocar a superfície. O fluxo, o escoamento,
É mesmo. Ok. Então, após uma certa distância, né, o escoamento volta a tocar a superfície. Certo. Beleza. Então, pode-se dizer que sofreu readesão ou reattachment. Vamos escrever aqui do lado. Attachment. Pode-se dizer que sofreu readesão ou reattachment, certo? Só que certo, sofreu reattachment. Como que isso ocorre? Isso ocorre quando o escoamento se separa, recircula, né? O escoamento se separa, cria uma região recirculante, e o que acontece quando ele passa a recircular, ele meio que recupera energia e aí ele consegue readerir, que recupera energia suficiente para readerir. Certo? Beleza. Não entramos ainda no wake, né? Nem tocamos nesse assunto ainda. Mas vamos tocar. Vamos chegar lá. Beleza. Então, falamos disso. Então, eu tenho separação, recirculação e reattachment. Ok. Quando que a gente vê isso? A gente vai escrever agora esse tipo de caso, né?
A gente vai escrever esse tipo de caso. Por quê? Porque existem algumas coisas na engenharia que a gente vê isso acontecer. Mas antes, vou falar desses casos básicos. Ok. Na engenharia, pode-se descrever alguns casos pode-se descrever os seguintes casos. Vamos botar assim: o Coanda, o efeito Coanda, e a bolha de separação. Bolha de separação. Beleza. Bolha de separação. Vamos começar pelo efeito Coanda. O efeito Coanda é a tendência do escoamento vou deixar só marcado aqui porque eu não vou fazer bullet point nesse caso, certo? O efeito Coanda é a tendência do escoamento a aderir à parede certo? É a tendência do escoamento a aderir à parede. Deixa eu ver se foi isso que eu entendi.
certo? O efeito coando é a tendência do escoamento. Eita, tá escrito errado aqui, errei. É a tendência do escoamento a aderir a uma parede ou simplesmente a outro escoamento. Certo? Exemplo. Por exemplo, a fumaça que sai de chaminés. Como seria isso? Eu tenho a chaminézinha aqui, esperta, tá aqui de boa, poluindo o meio ambiente, de boa, na tranquilidade, poluindo o meio ambiente, né? Tá aqui, pá, né? Poluindo aqui o meio ambiente. E aqui, cadê o efeito coanda? Não tem. Não tem efeito coanda aqui. Mas se nessa chaminé ela estiver próximo a uma parede, o escoamento vai tender o que? A ir em direção a essa parede. Ou seja, vai tender a aderir à parede. Outro caso de efeito coanda em chaminés é quando eu, ao invés de ter uma, eu tenho duas muito próximas, certo? Certo, eu tenho duas chaminés muito próximas. Então o efeito coanda vai fazer o que? Vai vir. E as fumaças vão se aderir, formar um grande bloco de fumaça e poluir o meio ambiente de forma, né? E poluir o meio ambiente na boa, juntos, em equipe, né? O caso de chaminés ocorre quando estas estão próximas a uma parede ou a uma outra chaminé. Isso vale também até para duto de escapamento, né? Tipo esse tipo de coisa, né? Se ele for ali no meio do carro, ele vai cagar ali o assoalho todinho do carro, né? Ele tem que estar apontando para fora. Ok. Certo? Escoamento, então,
adere a um outro escoamento, certo? Se tornando muito maior, né? Beleza. Beleza, mas tem um outro detalhe. Observa-se que essa adesão, adesão com 2S, isso aí, estamos bem. Estamos bem. Essa adesão ocorre após a saída dos gases, do escoamento, né, da fumaça. Beleza. Ok. Então esse é o Coanda Effect. Beleza. Bolhas de separação. O que são bolhas de separação? Está estranho. Bolhas de separação. Vamos falar disso agora. A bolha de separação ela geralmente ocorre seguindo os passos necessários para o reattachment. Tá. Seguindo passo a passo. Realmente ocorre seguindo passo. Eita.
passo a passo. Ixi, Maria. A adesão. Então, existe uma tendência. A separação seguida da readesão. Mas quando o gradiente de pressão adverso se prolonga, né? O bastante, certo? Para que a readesão não ocorra, eu vou ter uma bolha. Não ocorra, forma-se a bolha de separação. Beleza. Então, eu vou ter a parede, certo? Eu vou ter o escoamento principal. Certo? E aí, entre ele, eu vou ter recirculação. Certo? Entre eles eu vou ter recirculação. Certo? Então, forma-se uma parede, uma região fechada
de recirculação. Que é chamada de bolha de separação. Certo. Beleza? Acho que tá bom por hoje. Acho que tá bom. Deixa eu ver. Já descrevemos bons tópicos hoje. Estamos terminando esse tópico de separação. Certo? E no próximo a gente vai entender por que volta a aderir, concluir isso, e a gente vai entrar na parte de wake. Certo? Ok? Então, é isso. A readesão é basicamente separa, atinge, recircula, não forma parede, mas atinge energia suficiente para readerir. Esse é o esquema. Quando não, ele fica recirculando, cria-se ali recirculação em torno da parede e do fluxo principal. E aí eu vou formar uma região ali só de recirculação que a gente chama de bolha de separação. Ok? É isso. Nos vemos no próximo vídeo de tortura de mecânica dos fluidos. Até a próxima.